Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olha, pode ajudar muito. Por exemplo, vamos falar de Santos. O centro de Santos precisa ser repovoado. Não há experiência no mundo inteiro, não há exceção, de locais históricos ou despovoados terem novamente a habitação sem você levar pessoas para morar no local. Então, o centro de Santos precisa ser repovoado para atrair novos investimentos comerciais e todos os afins. Essa locação de curta temporada, né, de aplicativo, ela é muito próspera para quem, por exemplo, adota o refit. Então você pega um prédio antigo, reforma e faz unidade. Aqui em Santos, se não me engano, pelo menos 2 eu tenho certeza que estão fazendo esse tipo de trabalho, mas devem existir mais. E aí é perfeito, porque quanto mais gente, melhor. E você tem uma vizinhança silenciosa, porque são comércios. Então, você está, por exemplo, aqui em Santos, você estará no centro histórico, num local seguro, protegido, moderno, está sendo feito todas as infraestruturas, só que não tem gente. Levem o retrofit para lá, levem esse tipo de prédios para lá e vai ter muito sucesso. Quando há essa mescla, precisa ser negociado, porque é muito difícil, quando está, aquela história, pimenta nos olhos dos outros é groselha. Porque quando é no teu prédio que estão fazendo, que bom, tomara que todo mundo empreenda, que todo mundo vá atrás. Só que quando é no teu prédio, você não quer barulho. Você não quer as pessoas que ficam andando de salto alto, cachorro que fica latindo, criança que grita, casal que briga, joga as coisas no chão e tal. E isso atrapalha todo mundo. Então, ele é muito produtivo, essa ideia é muito boa, só que precisa ter regras e, principalmente, levar a habitação aonde há necessidade e evitar um pouco esses confrontos. Mas eu vejo para o turismo, e aqui em Santos, turismo gastronômico, turismo histórico, o turismo de praia, o turismo de trilha, ele é muito bom, porque ele é mais em conta. Em muitos casos é mais seguro, porque os prédios são destinados unicamente a esse tipo de locação, então todo mundo que está lá está sujeito às mesmas regras e, ao mesmo tempo, você faz com que gire o comércio e, principalmente, o empreendedor ganhe, porque é um retorno imediato. As pessoas que vão por aplicativo, elas já pagaram, elas já deram seus credenciais, elas já deram suas garantias. Então, é muito bom, mas com regras, com limitações, com algum tipo de posicionamento para que a animosidade não seja o preponderante. Então, eu vejo exatamente isso. Porque se você começa a ter esse tipo de locação no centro, onde não há espaço, por exemplo, para você construir outros hotéis. Já tem um na entrada de Santos, mas não há espaço físico. Então, é uma possibilidade de ganhos. Por quê? Porque aí esses empresários, eles podem exigir, junto à municipalidade, uma melhor fiscalização. Podem exigir junto à Polícia Militar um posto avançado. E, obviamente, essas pessoas que estão indo para o centro, né, que se isso for, você tem a necessidade de lanchonetes 24 horas, de bares 24 horas, de baladas 24 horas, ou pelo menos na hora da noite, e aí você atrai pessoas. Porque, por exemplo, foi feita toda aquela obra do Valongo, só que a obra do Valongo, aquele parque do Valongo, anoiteceu, você não vai mais para lá. Porque as pessoas estão com medo, não há nada no centro. Então você precisa repovoar a parte histórica, a parte de teatro. Então nós temos teatro lá no centro, Teatro Guarani, está passando por problemas. O Coliseu é outro que está aqui no centro, está passando por problemas. Então a gente precisa unificar o turismo, a cultura, o empreendedorismo. O empreendedor precisa ter... Então por que eu vou para o centro de Santos se eu posso fazer isso na Praia Grande, se eu posso... Exatamente, então vamos ver benefícios fiscais para que você leve
a sua empresa, o seu trabalho para o centro ou para outras áreas, mas eu digo centro porque é um local que está aberto para as pessoas investirem, desde que haja segurança, infraestrutura. E aí a municipalidade, o governo do estado, as polícias, elas entram na discussão, porque você, olha, eu estou vindo, mas vocês têm que dar condições para eu estar aqui. Outros vão querer investir lá também, mas eu quero segurança, porque eu não quero ficar aberto com uma porta até meia-noite, 2 horas da manhã e ser assaltado, eu quero um policial aqui perto. Então, eu vejo que tudo é benéfico quando você precisa desenvolver uma área. Essa área tem potencial, porque tem inúmeros edifícios lá que podem se destinar a esse tipo de locação, e são perfeitos, porque são prédios comerciais, na sua grande maioria, que estão desocupados. Então, basta ter um incentivo, e aí pode ser municipal, estadual, federal, algo que precisaria ser para você, olha, você vai ter um financiamento para reformar tudo, e você vai fazer uma locação. Isso é impressionante que dá certo. Você pode fazer convenções, viagens normais, você pode fazer, os estudantes, tem uma faculdade de medicina que está sendo instalada no prédio histórico do Banco do Brasil, e os estudantes vão morar onde? Então, toda essa situação tem resultado. Esse investimento, ele dá resultado e faz com que todo mundo se mova. Vereadores, deputados, prefeito, governador, presidente, todo mundo vai se mover porque é um jogo de ganha-ganha. É uma locação que foi abraçada pelo usuário, o usuário vê muito simples, né? E é um processo inicial muito interessante, porque muitos proprietários dessas locações curtas, eles se utilizam do aplicativo para fazer as primeiras locações, depois eles saem e cobram direto das pessoas que ficam fidelizando com ele e não cobram a taxa. É uma evolução da coisa, porque você já está alugando para alguém que você conhece, a pessoa está vindo para onde ela sabe o que vai encontrar e vira uma parceria de ganha-ganha, todo mundo ganha. Né? O condomínio está lotado, o imposto está sendo pago, ele está recebendo, o outro está pagando, está todo mundo, e é um jogo de ganha-ganha. Então, por isso que eu cito o centro, mas existem várias situações, prédios pequenos ou prédios até grandes do mesmo proprietário, eu não vejo problema nenhum de ser dedicado a esse tipo de locação. Então, por exemplo, no caso específico do Escalache Carroza, eu considero um crime o que estão fazendo com todo o conjunto arquitetônico, porque é um patrimônio da cidade, é algo belíssimo que está jogado às traças, literalmente esperando que ele tombe para acontecer esse empreendimento. Então, isso é um crime. Eu concordaria se, olha, um empreendimento fosse feito, desde que conservassem o prédio e agregassem prédios novos. Aí eu acho que... Agora, derrubar aquilo é que nem está o Museu de Pesca hoje, onde as janelas estão chumbadas com concreto, porque está jogado às traças. Enquanto no mundo todo o turismo é a principal indústria de rentabilidade, aqui no Brasil, em particular em Santos, o turismo está jogado às traças. É deplorável como tratam o turismo aqui em Santos, principalmente o Escolache Carroza e o Museu de Pesca. E outros tantos, por exemplo, o que precisa, na minha opinião, é a lei de tombamento ser alterada. Porque a lei de tombamento em Santos, ela tomba até o cano podre. Então você tem um imóvel, fizeram isso porque havia um empresário que gostava de construir shoppings, e ele fez aprovar uma lei que nada podia mais ser modificado dentro. Obviamente, se você não pode ter comércio no centro, você só vai comprar em shopping. E a Câmara Municipal, graciosamente, né, todos bateram palma e aprovaram esse tipo de excrescência. Então, esse é um principal problema que não se ataca em Santos. Tem que se mudar a lei de tombamento, porque a fachada, paredes históricas, ok. Agora, você tombar o cano, a telha quebrada, porque hoje é tombado tudo. Então, assim, você quer prejudicar alguém, dá entrada a um processo de tombamento a algum imóvel. Nós temos, por exemplo, na Conselheiro Neves, bem em frente onde era a Faculdade de Direito, tem uma casa lá que não tem valor histórico algum. Entraram com pedido de tombamento, os proprietários não podem vender a casa. Entendeu? Porque fizeram essa história. Onde era a antiga delegacia de polícia na esquina da Conselheiro com Alexandre Herculano, a mesma coisa, a casa está caindo aos pedaços. Estão esperando tombar
porque ninguém quer fazer nada. Isso é um crime, porque o turismo, ele traz muito dinheiro, turismo gastronômico, histórico, o turismo de pesquisa, e Santos ainda não acordou. Infelizmente, os nossos gestores de turismo, de cultura, estão muito mais preocupados com outras coisas do que com o patrimônio histórico aqui da região. Então, é muito triste isso acontecer, é muito triste, porque o potencial é gigantesco e a gente tem faculdade de turismo, faculdade de gastronomia, várias faculdades que, publicidade, cinema, história, a gente podia pegar toda essa turma e criar empregos. Porque hoje Santos está definhando. Nossos trabalhadores estão saindo da cidade e quem está vindo é aposentado de São Paulo, que já vem com o carro cheio de compras, que não traz nada para cá, que não agrega nada. E aí só estão destruindo casas e construindo prédios gigantescos, porque também vai mudar a lei orgânica e não vai poder ter prédio mais de 10 andares. Então agora é a hora de acabar com a cidade. E é isso que está errado. É essa gana que está sendo disseminada na cidade, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque em muito pouco tempo nós só vamos ter emprego aqui na cidade ou para agente público, tipo CET, ou para funcionário de prédio, se não tiver a guarita remota. Então nós estamos nos sufocando e adorando esse sufoco. Porque daqui a pouco não vai ter mais oxigênio para a gente, não vai ter mais emprego na região, não vai ter mais oferta, porque nós estamos acabando com os serviços, que era o que mais empregava. Nós não temos indústria. O porto, a imensa maioria do dinheiro passa reto, não fica em Santos. Então, a gente está brincando na beira do precipício, sem pensar no futuro. O que a gente quer para o país no futuro, ou o que a gente quer para Santos no futuro? Eu gostaria de ver uma máquina de turismo em operação, uma máquina esportiva. Por exemplo, nós temos a Arena Santos, um ginásio relativamente novo. Não tem nada. Não tem um show, não tem uma partida de futebol, não tem nada. Está caindo aos pedaços. Então nós estamos muito mal de gestores, porque a gente não está olhando a possibilidade de criar emprego. Nós temos faculdade de comunicação, publicidade, relações públicas, educação física. Cadê as atividades aqui? Nós não temos. Então, a gente podia ser um foco de congressos nacionais, de peças de teatro, shows, como era na década de 80 e 90. A gente tinha que ficar escolhendo qual show ou qual peça nós iríamos. E por que isso mudou? Porque mudou o foco. O foco tá, tipo, se eu tenho um carro, eu pego e vou para São Paulo. Não! O foco tem que ser trazer a peça para cá, o show para cá, tem que trazer o turista para cá, o turista tem que comer aqui. Nós estamos tendo agora várias filmagens aqui em Santos, né? Tem artistas conhecidos nacionalmente, a Marjorie Stiano e o Rômulo Estrela estão filmando no Hotel Atlântico. O centro da cidade, tem vários. Cadê? A gente precisa participar disso. A gente, sabe, podia engajar a população. Você quer ser dublê? Você quer ser figurante? Você quer fazer não sei o quê? Você quer fazer isso ou aquilo? A gente não tem essa interação. Eu acho que falta muito disso. Com o gancho dessas locações, com o turismo, com essas coisas, a gente precisa linkar todas essas pessoas para todos saírem satisfeitos. E é possível. Porque se eu começo a criar uma indústria do turismo para Santos, uma indústria gastronômica, eu tive agora, no final de semana, na Festa do Camarão, lá no Museu de Peixe, no antigo Mercado de Peixe. Estava todo mundo reclamando, porque altas filas. Não tinha um cartaz, por exemplo, dizendo que aquilo era um evento beneficente. Muda tudo. Na hora que você descobre que aqueles chefes renomados estavam ali numa ação beneficente, você não vai reclamar mais da fila. Você não vai reclamar que está demorando, porque o que você está fazendo vai ajudar as outras pessoas. Estava todo mundo reclamando porque não tinha informação. E aí, falando como jornalista também, a gente fala a importância da informação, a importância da comunicação. Imagina, se todo mundo soubesse que era um evento beneficente, seria outra coisa. E se a gente começa a falar que tá a locação no centro, tem restaurantes, lanchonetes, e aí precisamos de estagiários de turismo, precisamos de estagiários de comunicação, precisamos de estagiários de gastronomia, porque a gente está precisando. Não, o que a gente ouve? É que aqui em Santos não tem ninguém para mercado de trabalho, ninguém está sendo contratado, em Santos ninguém quer trabalhar. Pelo contrário, você tem muita gente querendo trabalhar e não é só então apenas o salário.
mas é a oportunidade de você, de repente... Imagina, você entra numa produtora de cinema para ser o Cabo Man. Dá ou não dá para você sonhar em ser diretor? Claro que dá. A pessoa que quer ser jornalista, qual é a maior barreira? Ela entrar no jornal, no veículo de comunicação. Porque hoje todo mundo sabe quantos anos você tem de experiência. Não, eu quero uma pessoa zero, que eu possa ensinar do zero, a metodologia, tudo, e a gente cresce e vai aumentando a profissão. Então, é isso que a gente precisa pensar. E uma coisa que não é frase minha, não é pensamento meu, é pensamento do Elon Musk. O problema do futuro não vai ser água, não vai ser moradia, não vai ser comida, vai ser emprego. Nós estamos automatizando tudo, nós estamos abusando da tecnologia, e onde antes você tinha que ter 3 pessoas trabalhando, hoje às vezes você não tem nenhuma. Quanto mais uma. Então é isso que a gente precisa pensar, porque o tempo está passando e a gente está fechando portas, a gente não está abrindo nada. Então se a gente não pensar em dar emprego para esse povo, o que vai ser do futuro? O Porto Itapoá segue ampliando sua presença estratégica no comércio marítimo nacional e internacional. A principal novidade no segmento de longo curso é a inclusão do porto na rotação do serviço Neozamba, operado pela Maersk. A nova linha conectará diretamente Santa Catarina aos principais hubs logísticos do norte da Europa, ampliando as alternativas para importadores e exportadores da região. O governo dos Estados Unidos anunciou uma proposta para aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre diversos produtos importados do Brasil. A medida foi apresentada após a conclusão de uma investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que apontou supostas práticas consideradas irrazoáveis e prejudiciais aos interesses comerciais norte-americanos. A Marquise Infraestrutura foi selecionada para executar as obras do Pier Zero, estrutura que fará parte do novo terminal de regaseificação de gás natural liquefeito da Eneva, no complexo industrial e portuário do Pecém. A companhia ficará responsável por uma das mais importantes obras de infraestrutura energética em desenvolvimento no Nordeste. Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar 2 setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O INIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado.
Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Sendo um vendedor de ideias, antes de ser um vendedor de produtos e serviços. A verdade, eu fui descobrir que eu ajudava as outras pessoas a quererem vender pelo meu exemplo, né? E adentrar a área de treinamento há 24 anos atrás, com o método, aí me deu, digamos, uma sensação de sentido para a vida. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, trabalhei em multinacionais, diferentes portes e tamanhos aí, sempre dirigindo, ou vendendo, ou gerenciando, mas dinamitar tudo isso e virar um cara que trabalha na educação corporativa foi algo muito difícil para mim, e eu consegui fazer isso lá atrás, mirando algumas pessoas, alguns grandes mentores que me ajudaram. Eu falei, cara, posso replicar isso, e me apaixonei por isso, estou aqui até hoje. Tem pessoas que têm preconceito em falar que é vendedor e te procura, tipo assim, como que eu faço para vender, para ser um vendedor, para melhorar minhas vendas? Tem um monte de gente que tem esse preconceito, mas foi um preconceito criado por maus vendedores do passado, né? E a gente tem que reconhecer. Eu estou há algum tempo nisso e falo assim, cara, eu vi treinamentos que ensinavam como a gente vender por engrama cerebral. Que é assim, eu fazia o cara repetir o sim consecutivo, ou ele repetir uma coisa, muitas vezes, tipo, você quer o melhor para sua família? É claro que a pessoa vai dizer sim. Você quer economizar e ser feliz? É claro que sim. Você quer que as pessoas te vejam de uma forma diferente? Sim. Então você quer ver mais sobre o nosso produto? E aí quando eu vi, a pessoa estava comprando um negócio que não era exatamente aquilo, mas era técnica. Nada contra a técnica, mas no passado tinha um monte de gente que falava assim, ó, enganei esse cara. E saía pro outro lado comemorando. Hoje em dia não, hoje em dia eu não vendo uma vez. Eu vendo sempre, a internet está aí, a informação é commodity. Às vezes o cliente manja mais que o vendedor em muitos segmentos e produtos. E o vendedor sabe que para se sustentar ele precisa ter confiança, credibilidade, autoridade, dominar o que está fazendo. E jamais querer passar a perna nos outros. Como você acha que a comunicação pode ajudar ou ser essencial na vida do empreendedor? A comunicação ela é essencial. Nós não conseguimos colocar dinheiro no bolso, fazer dinheiro se não se comunicar. É importante saber que 85% do resultado de tudo que chega no seu bolso vem através da comunicação. Você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor ponto comercial, mas a comunicação ela é essencial. E comunicação não é o que você fala, é como você fala. Para que público você está falando? Então você tem que adaptar a sua comunicação a quem está te ouvindo, a quem está te escutando. E comunicação é apenas o que você diz ou existem outros tipos de comunicação? A comunicação, ela parte do princípio de tornar comum. A palavra comunicação vem de comunes, do latim. Então, tornar comum. E uma forma de tornar comum, é claro, através do seu tom de voz, da velocidade da sua voz e também, claro, através dos seus gestos. Então, a comunicação, ela é principalmente não só as palavras, mas também, com certeza, o seu jeito de falar, a sua postura, o seu olhar com quem você se comunica. Você mencionou sobre a questão do poder de você escutar o outro, né? E também o tipo de resposta que se dá para o cliente. Sim, é super importante entender que a escuta ativa também faz parte da inteligência comunicativa. Como no jogo Torta na Cara que a gente vê na TV, a pessoa por vezes não ouve a pergunta por inteiro e segue respondendo. Da mesma forma acontece isso. E apesar desse mundo da urgência que a gente vive, é importante sim, quando uma pessoa fizer uma pergunta para você, você responder essa pessoa com a resposta por inteiro. E não só um sim ou um não, ou um eu concordo. E sim,
responder usando parte da pergunta da pessoa também como parte da sua resposta. Marcos, conta pra gente um pouquinho do seu trabalho lá no estúdio. Perfeito. O meu trabalho, na verdade, começou desde os 6 anos de idade, que é o tempo que eu comecei a dançar e gostar de exercício físico. Hoje eu estou trazendo, para a região, hoje estamos localizados na cidade de Lindóia, estamos trazendo, a parte de dança para trabalhar sempre o alongamento, do corpo dos nossos alunos e tanto da população, como também da parte de exercício físico. Por quê? Porque hoje a nossa população está se sentindo muito à vontade, em casa e tudo mais. Então isso é para ajudar na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar de todos, desde as crianças até os donos das melhores idades e tudo mais. Então hoje eu trago esse treinamento físico para trazer um benefício maior para a cidade realmente se sentir novamente uma atividade maior, um jeito mais ativo de viver. E o que você veio buscando hoje no evento do Empreenda Assim? No Empreenda Assim, a gente, na verdade, tem que pensar sempre assim, Temos que ser melhor do que ontem e ter mais experiência para o dia de amanhã. Então, o Empreenda Assim, ele traz, na verdade, vários benefícios para a nossa vida. Não só benefícios de só estarmos aqui, mas sempre aprendermos com nós mesmos e aprendermos com os outros, porque sempre adquirir mais experiência é o que traz muito mais histórias e também mais benefícios para o longo dos anos. Alfredo Rocha, o palestrante mais assistido do Brasil. Alfredo, você falou duas coisas bem impactantes na sua palestra, onde você fala sobre quebrar, que todo mundo vai quebrar, e o poder do aprendizado. O que isso realmente na prática causa na vida dos empreendedores? Bom, vamos juntar as duas coisas. Quando você quebra, se você é empreendedor, você vai fracassar também. Ninguém só acerta. Nós também erramos. Claro, acertamos mais do que erramos, mas nós também erramos, nós também fracassamos. A mensagem que eu deixo para o empreendedor é que toda vez que você cometer um erro, toda vez que você fracassar, veja o seu erro como um professor, não como um carrasco. O empreendedor, quando ele erra, quando ele falha, quando ele perde, ele aprende muito. Infelizmente, aquelas pessoas que não têm a chamada resiliência, ou seja, não aguentam as pancadas da vida, quando ele erra, quando ele falha, ele acha que ele é o erro. Nós erramos, mas nós não somos um erro. O erro deve ser sempre os nossos melhores professores, nunca os nossos carrascos. E aí nós tínhamos alguns jovens na palestra e você fala sobre inovação. Então, assim, como conversar com essa molecada que vem aí acompanhando influenciadores nas redes, que acham que tudo é imediatismo, e fazer esse pessoal entender que existe um processo. Você captou bem a palestra, porque essa é a mensagem que eu levo para os jovens, A gente tem que, não pode confundir tecnologia com a nossa vida, com a vida humana. A velocidade das mudanças na tecnologia é uma, e é gigante. No mundo de hoje, ela é exponencial. Mas na vida não é assim. As crianças ainda nascem chorando. As crianças, elas não nascem andando. Elas demoram um ano e pouquinho para começar a andar. As crianças não nascem falando. Apesar de todas as mudanças no seu smartphone, todas as mudanças no seu computador, toda a inteligência artificial que está aí, isso são mudanças exponenciais. Mas na sua vida não é assim, as coisas têm seu tempo. Cuidado, você que é jovem, porque você fica criando uma ansiedade desnecessária. Então você vê às vezes uma pessoa fazendo um sucesso meteórico, você fala, eu quero também. É raro isso acontecer. O normal, tudo tem o seu processo. E fique tranquilo, dá tempo de fazer tudo nesse mundo. É bom demais ter 17 anos, mas é maravilhoso ter 27 também. Ter 37, 47, 57, 97. Todas as etapas da vida são etapas maravilhosas que precisam ser saboreadas. É viver no momento presente, Viver o aqui e o agora, que é o único momento que pode ser vivido, o agora.
Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.